Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos estar começando mais uma videoaula, né, do nosso canal. Hoje a gente vai estar tratando sobre cálculo da força do pistão hidráulico, né, nesse caso um elemento mecânico, né, utilizado aí em sistemas hidráulicos, né, cuja ação é muito útil, né, para a sociedade como um todo, né. Bom, aqui a gente tem a representação, né, de um esquema de um cilindro hidráulico, né, que é justamente o pistão. Aqui a gente tem a representação dele no que diz respeito à simbologia. Esse aqui é um cilindro de duplação, né, onde ele tem entrada aqui na câmara traseira, né, também na câmara dianteira dele, né. Esse elemento mecânico ele pode ser utilizado por N ações, né? Desde simples deslocamentos, né? Abertura de portas, elevadores, compressão hidráulica, enfim. É um elemento muito utilizado e em projetos mecânicos é interessante saber, né, sobre a força de uso do mesmo, levando em consideração a sua aplicação, né? Só para elucidar melhor, aqui a gente tem a simbologia dele, né, a nível reduzido, né, e aqui a gente tem o esquema dele realmente em corte, mostrando o que seria o elemento como um todo, né, onde você teria aqui a câmara traseira dele, aqui a câmara dianteira, né, aqui você tem a entrada, né, do fluido, e aqui também a entrada do fluido, né, e aí quando você tem a entrada de fluido de um lado e do outro você não tem essa pressão de entrada, o cilindro justamente ele consegue fazer esse deslocamento, né? Nas próximas aulas a gente vai estar tratando sobre sistemas hidráulicos, né? Depois também sistemas pneumáticos, então a gente vai poder ver melhor esse elemento, né? E aí o que evita a passagem de fluido de uma câmara para a outra são justamente os elementos de vedação, né? Você tem aqui no centro do êmbolo do cilindro, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem dele em corte, né? Uma imagem real dele, onde a gente tem a relação para a entrada de fluido na câmara dianteira e aqui a relação para a entrada de fluido na câmara traseira dele. E aí você tem os elementos de vedação, né, entre as câmaras, né, e aqui é o elemento de vedação do êmbolo, né, dele. Esse elemento aqui onde você tem o grande esforço, né, hidráulico, né, seja força vindo de um sentido, seja força vindo do outro sentido, né. Então é importante que quando o cilindro vá avançar, né, ou recuar, você vai ter que não ter força de um lado, né, e ter a força do outro lado. Se você tiver forças iguais, né, ele tende a ficar lá em equilíbrio, ok? Aqui uma representação gráfica, né, de um diagrama hidráulico. A gente vai ter aula, como eu disse, específica sobre essa parte hidráulica, né? Então, os sistemas hidráulicos eles são compostos por vários elementos, né? A indicação de cada elemento vai depender do projeto que você tem, né? Desde válvulas direcionais, manômetros, bombas, filtros, reservatórios, enfim, né? E o nosso destaque está aqui para o cilindro, né? Lembrando que nesse caso é um cilindro de duplação, né? Existem outros tipos de cilindro também, né? Para o nosso caso, para o cálculo da força, não vai ter implicação quanto ao tipo de cilindro, né? Porque ele vai levar em consideração a relação da área, né? Então você vai ter área de contato de um lado, área de contato do outro, né? Então é o que vai estar relacionado aí com a força do mesmo, né? Bom, para o cálculo da força, né, efetiva do pistão, aqui está a fórmula indicativa, né? A força vai ser igual à pressão efetiva vezes a área de contato, né, e o grau de eficiência lá do sistema, né? Então isso aqui vai estar sendo relacionado com a força, né, do elemento em questão. Aqui estão os dados para vocês anotarem, né? Então aqui a gente tem as indicações,
né, o de que representa cada um dos elementos. Tá bom? Bom, o nosso exemplo ele vai levar em consideração um cilindro hidráulico com os seguintes dados, né? Diâmetro 1, 80 mm, diâmetro 2, 42 mm, a eficiência, né, 0,8, 80%, e a pressão efetiva de 45 bar. Essas unidades elas podem variar, né? Depois, uma explicação sobre a questão de conversão delas, né? Poderia ter esses diâmetros aí em polegada, a pressão também em outro tipo de unidade, mas vamos trabalhar com essas aí, que tendo necessidade de conversão a gente aplica elas, né? No diagrama aqui do cilindro, só para vocês terem a noção, né, esse diâmetro 1 aqui de 80 mm é o diâmetro da câmara traseira dele, né? Esse diâmetro aqui ele leva em consideração esse diâmetro aí marcado, né? É um diâmetro maior. Já esse segundo diâmetro aqui, ele leva em consideração o diâmetro da haste do cilindro, né? Como mostrei na imagem anterior, vou voltar ela aqui também para explicar melhor isso, mas você tem uma área preenchida na câmara dianteira do mesmo, né? Então essa área preenchida, que eu vou marcar aqui de azul, essa área aqui preenchida, né, ela deve ser considerada também, né, já que a força ela vai estar sendo aplicada nessa parede. Então veja que vai ter uma área do cilindro que não vai estar recebendo a força causada pelo deslocamento hidráulico do fluido, né? Então, para mostrar aqui, né, aqui, ó, aqui a gente tem justamente a área, né, onde você vai ter contato do fluido hidráulico, e aqui você tem a área que não vai ter contato, né, que é justamente esse diâmetro dessa haste. Então por isso que você tem diâmetros diferentes, né, já que aqui você vai ter um contato maior. Então por isso que você tem que saber essas duas áreas, porque quando a força estiver sendo aplicada nessas áreas, você vai ter áreas diferentes e consequentemente forças diferentes, né? Voltando à questão, com os dados aí aplicados, o que é que a gente tem que ficar atento? A relação de conversão, caso seja necessário, né? E entender essa questão da aplicação, seja na câmara dianteira ou seja na câmara traseira. Por que essa questão da câmara dianteira e câmara traseira? Porque você vai ter uma força no avanço e vai ter uma força no recuo, né? O que significa? Mesmo que você tenha um sistema como esse é indicado, que vai ter uma pressão de 45 bar, mas você vai ter áreas de contato diferentes. Então, consequentemente, você vai ter mais força em um lado do que do outro. Por isso é muito comum nesses circuitos, né, válvulas reguladoras de fluxo para poder equilibrar a força do mesmo. Então, no caso, é para calcular o avanço e o recuo do mesmo. O primeiro detalhe aí referente às áreas, né, como a gente viu na fórmula, né, então você tem a área 1 e tem a área 2, que é essa aqui do diâmetro da haste, né? E nesse caso a gente teve a informação dos diâmetros e aí a gente precisa converter para a área, né? Então a fórmula específica está aqui, πr ao quadrado, já que é referente a uma área circular. Convertendo, né, o primeiro diâmetro para a área, você vai ter, na verdade não vai converter o diâmetro para a área, né? Você vai calcular a área com base no diâmetro informado. Então você tem 80 milímetros, converter aqui para centímetro, dá 8 centímetros. Então, aplicando na fórmula πr ao quadrado, a gente vai ter, vou estar usando 3,14 como π, e esse 4 ao quadrado, o que é? É o raio. O raio da onde? Desse diâmetro informado, né? Então, realizando esse cálculo aqui, 4 ao quadrado vezes 3,14, eu vou encontrar a área de 50,26 centímetros quadrados. Então, essa área aqui, ela está relativa a
esse diâmetro aqui da câmara traseira do cilindro, né? Então vou pegar esse dado aí e deixar ele guardado, tá bom? Depois calcular a área 2, né? A área 2, o diâmetro já tinha sido informado, 4,2 centímetros, ou melhor, foi informado em milímetros, né? 42 milímetros, e aí convertido para 4,2 centímetros. Né? Então, que área é essa aqui? É referente à área da haste do cilindro. Né? Então, aplicando a fórmula P ao quadrado, a gente vai ter 3,14, que é referente ao π, e o R, que é justamente o raio desse valor aqui indicado de 4,2 centímetros. Né? Então, 2,1 centímetros elevado ao quadrado. Realizando esse cálculo, a gente vai encontrar essa área aqui, e essa área está ligada à área da haste, o diâmetro da haste. Tá bom? Então, a gente já tem os dois resultados, as duas áreas. Então, a gente já pode estar prosseguindo aí no cálculo. Né? O cálculo da força no avanço. Primeiro detalhe, aqui eu já coloquei direto, mas é preciso converter para a gente manter essa relação aqui do centímetro. Né? Que conversão é essa que eu estou falando? No texto foi informado 45 bar. Então, eu preciso converter essa unidade para Newton por centímetro quadrado. Né? Então, basta multiplicar por 10 para poder encontrar o valor em Newton por centímetro quadrado. Né? Então, 45 bar equivale a 45 newtons por centímetro quadrado. Né? Como esse é o cálculo da força no avanço, a área que eu vou usar é a área traseira. Né? Então, a área que tem maior contato. Né? Então, eu tenho 450 newtons por centímetro quadrado, que é referente à conversão do 45 bar, multiplicado pela área encontrada e pela eficiência. Agora, de onde é que vem essa eficiência? Existem cálculos para se chegar à eficiência do sistema, e tem alguns fabricantes também que informam, né, uma estimativa lá referente à eficiência. Né? Então, é um dado que você pode estar encontrando pelo fabricante e estar calculando. O que você tem que ficar atento é o seguinte: o sistema em uso, ele sempre tende a perder eficiência com o tempo de uso dele. Então, por isso que é necessário manutenções periódicas e justamente estar analisando, né, o quanto é que eu teria de vazão estimada e o quanto é que eu teria de vazão real. Né? Então, no sistema hidráulico, né, já que trabalha com bombas hidráulicas. Né? Então, é um tipo de verificação de eficiência. Né? Ou até fazer um cálculo levando em consideração a força e fazer um teste de força do mesmo, né, considerando uma eficiência de 100% e vendo quanto é que está tendo diferença de força para ter um parâmetro. Né? Mas é interessante não estar utilizando a força como um todo, né, para não ter nenhum problema referente a esse deslocamento. Tá bom? Então, são os três dados. Fazendo a multiplicação, eu vou estar encontrando aqui a força em newtons, né? Aí aproximadamente é 18.000 newtons. Essa força é referente ao que? Força no avanço aí do cilindro hidráulico. Né? Então agora eu preciso calcular a força no recuo do mesmo. Para o recuo, o que é que eu tenho que ficar atento? A fórmula permanece a mesma, a pressão 45 bar convertida para newton por centímetro quadrado vai dar 450 newtons. E o que é que vai mudar agora é a área efetiva que eu vou ter de contato. Veja que a gente tinha calculado essa área do cilindro, né, da haste, mas a área que vai ter contato com o fluido é essa área aqui do êmbolo, né? Ou seja, essa área aqui que eu vou marcar. Aí por isso que a gente calcula essa área da haste, que é justamente para poder subtrair dela. Então, a área real que você vai ter é essa daqui marcada. Então, essa área aqui é a área que você vai ter de contato. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a área total, que é a área que a gente calculou anteriormente, que deu 50,26 cm², e subtrai da área da haste. Né? Então, fazendo essa subtração, você vai ter o que? A área efetiva. Né? É justamente essa área aqui. Então, fazendo a subtração, a gente contou aqui 36,41 cm². E aí agora multiplicar. Multiplicando, o valor vai dar aqui em newtons, deu 13.000 newtons aproximadamente. Então o que é que a gente tem aí para analisar? A gente tem uma força muito maior no avanço do que no recuo, porque no avanço você tem uma área maior de contato.
Então por isso que às vezes é necessário utilizar válvulas reguladoras de fluxo para poder ter equilíbrio nesse deslocamento, tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, tem vídeos novos toda semana. Valeu!